Esse rapaz ainda está sendo procurado pela polícia, mas pelo que a gente sabe até agora não existe mandado de prisão ainda expedido contra ele. A jovem tem 17 anos, disse que eles eram namorados e que ela primeiro que teria agredido ele. Só que ainda hoje, a nossa produtora, a Isabela Antais, e também eu mesmo, conversando com ela pelas redes sociais, falei que, explicando para ela, você foi vítima de uma violência. Esse homem poderia ter tirado a sua vida. Infelizmente, Isabela, o que acontece hoje é que muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica, às vezes, ela não consegue identificar que esse tipo de violência está acontecendo. E ainda hoje no Instituto Médico Legal, a gente viu ali o setor onde as pessoas vão fazer o exame de corpo de delito, e eu vi muitas mulheres entrando ali. Só que também já contamos casos aqui de mulheres que entraram pela outra porta, mortas, vítimas de feminicídio. Para falar do assunto, a gente conversa agora aqui com a Tenente-Coronel Cláudia Moraes, ela que é a coordenadora do programa de Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar. Boa tarde para a senhora. Eu acho que é muito importante a gente falar nesse momento. Eu trouxe nessa reportagem duas jovens, uma de 22 e outra de 17 anos, brutalmente agredidas, por muito pouco não foram assassinadas. Ainda hoje, ainda falta um pouco de conscientização ou de informação para muitas mulheres do que é ser vítima do início dessa violência, que às vezes elas não percebem que isso está acontecendo. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Isabelle. Infelizmente, ainda temos mulheres que não se dão conta de que estão numa situação de violência, estão num relacionamento abusivo, não é? Esse caso mesmo que vocês reportam, mostram uma menina que levou um tempo para perceber que só naquele primeiro momento onde a cabeça dela foi quase esmagada no chão, que ela percebeu que ela estava numa situação de violência. Agora, eu não tenho dúvida de que esse relacionamento abusivo já vinha de outro momento, de outras situações e que não eram percebidas. Então, eu acho que todo o esforço que nós fazemos hoje para falar sobre o tema, para trazer as pessoas para essa questão é importante. Não é toda a situação que nós pudermos noticiar, falar sobre isso, mostrar que o feminicídio não começa pelo feminicídio. Muitas das vezes ele começa com um grito, com um empurrão, com o sujeito quebrando as coisas dentro de casa, quebrando o celular, quebrando as coisas dela, impedindo ela de ter relacionamentos com familiares, com amigos, isolando essa mulher. Tudo isso é sinal de que o relacionamento abusivo está se instaurando e de que essa mulher está em risco de uma violência mais grave. Deixa eu trazer a Isabelle Benito e também os nossos convidados aqui para esse debate, Isabelle, porque essa preocupação é muito grande. Nesses últimos tempos, o que a gente vem falando aqui de mulheres que são vítimas de violência, isso é muito grande. E quando a gente passa a ouvir essas pessoas, e que muitas delas dizem, ele disse hoje que eu sou uma mulher feia, eu não sei me cuidar. As pessoas têm que estar atentas, porque isso aí já é o início da agressão. A Cláudia está aqui, a Tenente-Coronel Cláudia, e conversa também com você a partir de agora, Isabelle Benito. Minha querida amiga, que luta, hein? Que luta. A gente não para e não pode parar o avanço. A imagem que mostra, eu não sei se a Coronel Cláudia está tendo ciência, ouviu essa imagem, mas é uma repetição de uma menina de 17 anos. Ontem mostramos uma de 22, hoje a gente está mostrando uma de 17. Os covardes sempre esperam um beco da rua. Nesse caso, Carlos, a Coronel não está vendo. Ele passa por barricadas. Está vendo ali que no canto tem barricada? Ele deixou da área do domínio do tráfico, porque dependendo do cara, não que o tráfico seja bonzinho, mas vai tomar uma sova lascada. Quando ele tenta resgatá-la e levantá-la, não é no momento, vou levantar porque machuquei. É caramba, essa, né, ainda vai chamar de tudo quanto é nome, vai na delegacia. Eu tenho ciência de que ela vai fazer um registro e, sim, se fizer um exame de corpo de delito, vai dar exatamente que eu a agredi. Ele não contava com a imagem, que deixa claro para mim uma tentativa de homicídio. Essas mulheres têm que entender, ao ver essa imagem, principalmente uma jovem de 17 anos, como eu fui, Coronel Cláudia foi como menina, que isso daí é uma codependência, não é só um relacionamento tóxico. Isso daí, se voltar para ele, vai terminar em pouco tempo, até mais rápido do que no casamento, a um feminicídio. Há um feminicídio, porque a violência que ele a joga contra o chão e contra o asfalto mostra muito sobre a violência do que é esse relacionamento muito antes, ainda mais quando a gente fala de duas pessoas jovens. Não importa se ele tem ou se ele não tem passagem. O que importa para essa menina de 17 anos é que ela foi vítima de uma tentativa de homicídio e esse cara, já para mim, já é um potencial feminicida. Ele já tem que estar atrás das grades.
principalmente para protegê-lo de si só, de um comportamento, mesmo que jovem, de assassino de mulher. Porque vimos se repetir essa cena. Ele se usou de ela estar com o copo na mão, provavelmente embriagada, o que nada tem a justificar, apenas estou colocando como um fato ainda mais agravante para o algoz, para ele. E ele usa de beco, assim como o cara de ontem, que falou para ela escolher qual era o lado da rua que ela ia morrer, sem contar que tinha uma imagem mostrando isso. Por isso, a resposta imediata de medida protetiva e medida cautelar contra ele tem que ser o mais rápido possível, coronel. Exatamente. Isso é o que a gente viu, não é? A gente viu nesse momento ele agredindo ela na frente de uma câmera, quer dizer, num espaço onde nós conseguimos enxergar. E o que aconteceu antes? Infelizmente, Isabelle, nós temos visto que essa questão da violência tem acontecido com casais jovens. Essa tem 17 anos, mas a gente já teve aqui no acompanhamento nosso da Patrulha Maria da Penha, menina de 16 anos, que o namoradinho não aceitava o fim do relacionamento e a menina tinha medida protetiva. Então é importante que essa menina que passou por essa situação dê continuidade, ela vai receber essa medida protetiva, não há dúvida de que o juiz vai deferir, e ela pode ser acompanhada pela nossa Patrulha Maria da Penha de Queimados, do 24º Batalhão. Se ela quiser, nesse primeiro momento, já entrar em contato com a nossa Patrulha Maria da Penha, está à disposição dela. Esse sujeito, esse agressor, provavelmente, independente se ele tinha passagem ou não, agora ele tem uma passagem por violência doméstica, por crime capitulado no Código Penal, mas em concorrência com a Lei Maria da Penha, e tem que ser responsabilizado. Então, assim, esse tipo de comportamento, essa situação que a gente viu, essa menina podia ter morrido. Eu tenho certeza que o delegado vai analisar, ver a situação. Logicamente, quando a gente fala de um feminicídio ou de uma tentativa, a gente fala da intencionalidade. Mas uma pessoa que joga uma pessoa no meio da rua com tamanha violência, às vezes a intenção dele não poderia ser somente de agredir, né, de causar uma lesão corporal. Não é? A pessoa não pouco se importou com a integridade física ou com a vida dessa menina, que poderia ter batido com a cabeça e ter morrido. Agora, coronel, o medo que faz com que muitas mulheres não procurem ajuda? Vou responder aqui o Caio. Exatamente. Tem muitas mulheres que têm medo, tem mulheres que têm vergonha. Existem vários fatores que fazem com que uma mulher não registre uma ocorrência. Mas é importante, se essa mulher tem medo, se você tem medo de registrar, aí é que é o momento de você registrar. Porque o que ele está te ameaçando fazer, ele pode concluir. Antes de eu ir para esse lado mais do total, que eu tenho um dado assustador, Carlos, com essa imagem do qual parece nitidamente que o cérebro dela está explodindo no asfalto, dá para classificar como tentativa de feminicídio? Isabelle, olha só, depende, é difícil, tá, essa classificação, mas eu, assim, pelo grau de violência... A autoridade policial consegue? O delegado coloca, né, tipifica, né, na tentativa nisso de feminicídio, porque ele assumiu o risco de matá-la. Jogando a cabeça dela no chão. O promotor pode entender diferente e o juiz pode entender diferente de nós dois. Mas na sua alçada daria para colocar? Eu colocaria. Por quê, Isabelle? Porque você não pega, não está brincando com a pessoa, não está brigando com a pessoa, você está brigando. O cara está atento, você joga a cabeça dele no chão. Pô, lesão corporal, mas naquele caso ali, ela estava tão distraída que a lesão... sabe quando o carro bate no freio? Gente, eu acho que a cabeça dela está explodindo no chão. O carro bateu sem frear, que a pancada é muito maior. Sabe quando a gente fala assim? Então eu acho que naquele momento ali, por ela estar distraída pela razão do golpe, eu tentaria colocar na tentativa de feminicídio, até porque a pena é maior, né? Agora eu sei que os pais estão pensando em casa, você que é homem, né? Dá vontade de catar ele, né? Fosse com a sua filha, né, irmão? Eu te entendo, tá, irmão? Olha só agora, o contexto, tanto que ele trata como um objeto, e é isso mesmo, é a objetivação da mulher, é isso que a gente tenta falar aqui, né, Coronel Cláudia? Para se ter uma ideia, um dado assustador. Semana passada, em Nova York, a Coronel Cláudia conhece a Érica Paz, do Empoderadas, do qual trabalha em conjunto com vocês. Ela esteve presente no Fórum da Violência lá na ONU, em Nova York, do qual a gente tem dados absurdos. Antes a gente tinha uma mulher agredida a cada 2 segundos. Isso vem diminuindo para 1,5 segundos. Imagina, enquanto eu estou falando aqui, já tem mulher agredida, muita mulher agredida, isso é desesperador, por ser mulher. O Rio de Janeiro está num pódio mais triste ainda no Brasil, do 2º local onde mais se tem feminicídio contra essas mulheres. São dados como esse que caem na mão de mulheres como a Coronel Cláudia, que foi premiada já lá fora em relação à Patrulha Maria da Penha, como a Érica, como tantas outras, como delegadas, como Mônica Arial, que ontem aqui enfrentou ao vivo
ao vivo um intimidador de uma vítima de violência e tantas outras que a gente viu aqui, que mostram o seguinte: é preciso lutar, porque ainda, né, Coronel Cláudia, os dados são assustadores, mas o pior de tudo, ainda são subnotificados. Existe ainda o silêncio. No caso, eu quero só dar uma informação de agora. Do caso do canto esquerdo, que foi que a gente deu ontem, que é esse daí, ó, que é esse covarde, que foi com... O Caio também acompanhou, que falou pra ela escolher qual é o lado que ela ia morrer da calçada. O delegado, qual é o nome do doutor? Paulo Roberto Lima acaba de informar a nossa apuração que esse safado, Rafael Farias, esse safado está preso. Acabou de ser preso. Então tá aí, ontem ela estava com medo. Além dele ter feito isso com ela, ele ficava acelerando a moto em frente à casa dela, porque ele disse que a polícia não ia fazer nada contra ele. Muito bem, parabéns, seu Rafael. Tá assistindo agora de dentro da cela. Essa é a polícia que não prende sem vergonhas como você. É um procedimento tá muito preso, comum, tá preso. Um procedimento muito comum é o agressor de mulher falar que conhece o pessoal da delegacia. Falar que não vai ser preso. Falar que não vai ser preso porque o pessoal... Então, assim, ele tenta convencer a vítima de alguma forma. Primeiro que ela que fez aquilo, né? Ele só fez porque ela deu motivo. Ele e segundo, fica sempre nessa. Que a lei não vai protegê-la. Ele tenta... como é que ele diz? A gente tem tantas mazelas, tantos erros, que ele tenta confundi-la e provar para ela que mais um erro vai acontecer e ela não vai ver justiça. E vou falar mais, Carlos. Que aí ela vai e não vai à delegacia. Ontem, no aprisionamento mental, Coronel Cláudio, tivemos um depoimento ao vivo, do qual até a Mônica Areal teve que intervir, porque o pai do agressor tenta intimidar a vítima na cara da delegacia, com a delegada ao vivo aqui comigo. Eu não sei se a Coronel teve tempo de ver um negócio como esse, mas ela disse muito nitidamente na dor dela que após, foi aquele caso do cachorro, que ela era violentada, ainda usavam o cachorro, aquele caso horroroso, ela dá um depoimento muito forte, que é muito comum a essas mulheres. Além dele falar que eu era louca, eu tomava medicações e aí ele fazia com que como se ele estivesse fazendo um favor, porque minha família não queria mais. Eu já estava num sítio em Tinguá, a minha família não queria mais, ninguém me queria mais. Então parecia que tudo aquilo que estava acontecendo era um pesadelo do qual eu era responsável. Para você ver a dificuldade, até criar forças e denunciar. E a polícia, com muito cuidado, a doutora Mônica esteve comigo aqui, não me contou esse caso que estava acontecendo, com muito cuidado para não expor, porque são vídeos horrorosos, que ele obrigava as mulheres a manter relação sexual com o cachorro, a bater nessas mulheres. Então, com muito cuidado, porque é sempre ligado a crimes delicados de exposição em mulheres sendo julgadas e subjulgadas até quando é vítima. Então, saber que existe coronéis Cláudias da vida, muitas que eu conheço, ela encabeça um trabalho maravilhoso, mas são várias mulheres e homens treinados por ela. Doutora Mônica, eu aqui na televisão, nós somos uma rede de apoio, o Empoderadas, a gente tem essa crescente. A violência contra a mulher, ela gera um déficit econômico para o Brasil, sabe de quanto por ano? 1 bilhão. Mulheres violentadas não vão trabalhar, de qualquer classe social. Mulheres violentadas não conseguem cuidar de seus filhos. Gera o ciclo da violência. Não é só por uma questão de ser feminista ou não ser feminista. É uma questão de coletividade e sociedade. Coronel Cláudia, precisamos e vamos mudar isso, né? Exatamente. Eu acho que você falou aí da Mônica Areal, é uma rede. A Coronel Cláudia, a Polícia Militar, ela não trabalha sozinha. Quando a gente fala do enfrentamento à violência contra a mulher, essa mulher precisa de justiça, precisa da segurança pública, mas precisa de toda a rede de apoio e proteção. Então, eu devo dizer que as delegadas, a doutora Gabriela, coordenadora das DEANs, e todas as delegadas são parceiras de todos os dias, as promotoras, doutora Carla Araújo, doutora Flávia Nascimento, defensora Matilde, juiz Adriana Ramos, são todas essas mulheres, porque quando a gente fala de rede, Isabelle, a gente fala numa abstração, mas a rede é formada por pessoas e por mulheres. Eu acho que os homens são muito bem-vindos nessa luta, mas saber que temos mulheres em posições dentro das suas instituições fazendo esse trabalho é fundamental. E a gente trabalhar junto é muito importante. Sabe o que é importante também, Isabelle? Caio. Ter de falar sobre esse assunto.
Desculpa até te interromper, Isabela, mas poder falar desse assunto, porque muitas mulheres, às vezes, esses agressores, eles subjugam, diminuem, afastam essas mulheres da família para que elas fiquem ali sendo dominadas por eles e muitas das vezes agredidas. E vale lembrar, Isabelle, muitas mulheres às vezes são mortas e os corpos enterrados em quintais como se elas fossem animais. Por isso que é importante falar dessa questão da violência contra a mulher, que é um número que vem crescendo. O ano passado, mais de 45% de mulheres agredidas, espancadas, estupradas e mortas. É um número assustador. Esse ano Voltamos com você, Isabelle Benito.